Aqui, então, na terceira classe, ó, perguntava aqui, ó, a frequência absoluta da quinta classe. Ó. Quinta classe está aqui, ó, a frequência absoluta é 1. Ó. Sei. Depois, a 4 aqui, ó, a frequência acumulada da quarta classe. Pois é, a frequência acumulada é a soma das frequências, tá? Então, aqui, ó, a primeira classe, tá? Se tu vai criar uma nova coluna aqui só das frequências acumuladas, a primeira classe é 12, porque não tem nada antes. 12 mais 0 é 12. Não sabia. Então, a primeira frequência acumulada que tu vai ter ali é o 12. Tá? A próxima, 12 mais 5 vai ser o 17. Né? Depois, tu vai ter 17 mais 4, 21. Tá? 21 mais 3 aqui, 24. Ó. Cadê ali? Tá aqui, ó. Aqui é a resposta, ó, 24. Ó. Tá? Tu colocou aqui, foi o limite, ó. Esse 85 aqui é o limite. Está pedindo a frequência acumulada. A frequência acumulada é a soma. Ó, a primeira é 12, 17. Ó, 12 mais 5, 17. A segunda frequência acumulada seria 17. A terceira frequência acumulada seria 21. 21 mais 3. A quarta frequência acumulada seria 24. Por isso é que deu 24 aqui. Ó. Entendeu agora? Não. Se eu perguntasse, por exemplo, assim, ó, qual é a frequência acumulada da quinta classe? Não sei. Qual é a frequência acumulada da quinta? Não sei. Mais 1, 25, né? A frequência acumulada da sexta classe, mais 1, 26. Tá? Sempre fecha igual a soma das frequências, ó. Então, vocês têm que ir somando, né? Vai somando, somando, somando. E no final tem que dar esse valor aqui, ó, na última classe. Sim. Ô, professor, pode estar no meu, pra eu ver se eu não fiz isso aqui. Eu tenho quase certeza que fiz isso. Vamos ver ali, então, nas respostas. Questão... Não, tu colocou uma a mais ali, ó. Ora, só dá errado. A 25 é a quinta classe, né? Tu tinha perguntado da quarta, ó. É. A resposta era 24, ó. Tá vendo ali? Não. Depois a próxima aqui, 25. E depois a sexta aqui, 26. Aí tu colocou 25, ó. Tu colocou como se fosse na quinta classe, né? Parada chata. A quinta aqui, ó. Um produto com preço de R$ 85,00 pertence a qual classe? Tá? Olha aqui, ó. Eu fiz de propósito aqui para vocês verem a diferença. Na classe 4, tu tem 85 também, né? Que seria o limite superior aqui, ó. Só que aqui é aberto. O que significa aberto quando não tem o tracinho aquele? Significa que aquele valor ali, ele não está incluso nessa classe. Essa classe aqui vai só até o 84,99. Não vai até o 85. O 85 ele já aparece na quinta classe. Essa barrinha aqui significa que R$ 85,00 é um produto que está na quinta classe. Tá? Então, ali perguntava em qual classe que estava o produto de R$ 85,00, quinta classe. Tá? Acertou, miserável. Entenderam agora? Sim ou não? Sim. Sim, eu entendi. Então, na questão 1 ali, pedia para calcular a média aritmética. Né? O que é a média aritmética? É uma medida de tendência central, uma medida que tende ao centro. Depois a gente vai ver que tem moda, que tem mediana, que são outras medidas de tendência central. E nós temos a média aritmética, e também tem a média ponderada, que nós vamos ver depois. Tá? A média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Exatamente. Tu tem aqui um conjunto, a gente diz que isso aqui são dados não grupados, porque não está naquela tabelinha, que nem a anterior ali que eu estava mostrando para vocês, né? Ele não está com intervalo de classe ali, está num conjunto, então são dados não grupados. Tá? E como é que eu calculo a média? Eu vou somar todos esses valores aqui e vou dividir pela quantidade de variáveis que eu tenho. Quantas variáveis eu tenho aqui? Eu tenho 6, né? Tá? Se fosse, por exemplo, fosse preço, né? Eu teria 6 produtos, né? Preços de 6 produtos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a soma desses 6 produtos e dividir por 6. Fazendo a soma ali deles, deu 86. 86 dividido por 6 vai dar a média aqui. E aqui nós vamos aplicar aquela regra do arredondamento que eu passei para vocês, né? Seguindo as normas do IBGE, deixando 2 casas depois da vírgula, né?
Então, ali tinha dado 86,6, acho que deu 333, né? Isso. Tinha dado uma dízima periódica ali, né? 3333333. 3333333. Você é maluco, é? Então, eu quero deixar duas casas depois da vírgula, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a terceira casa. Se a terceira casa é menor do que 5, se era 3333, né? A terceira era menor do que 5. Se é menor do que 5, tu apaga a terceira casa e deixa a segunda igual. Por isso que ficou assim, ó. 14,33. Tá? Acertou, miserável. Sempre cuidando, se tiver uma unidade de medida, por exemplo, se fosse produtos em reais ali, no final tu teria que colocar a unidade aqui na frente os reais. Tá? No caso aqui, não tinha unidades, então não precisa. Tá? Outra coisa que às vezes o pessoal confunde, né, que a média ela é representada por X com uma barrinha em cima. Não sei por que às vezes o pessoal coloca um tio, né? Não é tio, é X com a barra em cima, tá? Essa é a média. Então a média desses 6 números que eu tinha aqui é 14,33. Uma característica da média é que ela é influenciada pelos valores. Se eu aumentasse qualquer um daqueles números ali, a minha média ia aumentar. Se eu reduzisse o lugar, por exemplo, de 20 ali, eu colocasse 5, por exemplo, a minha média ia diminuir. Tá? Então, a média é uma medida de tendência central que ela é influenciada pelos valores. Exatamente. Tá? Se eu aumentar qualquer número daqueles ali, a média vai aumentar. Se eu diminuir qualquer número daqueles ali, a média vai diminuir. Tá? Vamos supor que eu calculei a média de notas de uma turma. Né? Se a maior quantidade de notas for uma nota alta, né, for próxima a 10, a média vai ser alta. Se a maioria dos alunos for mal, né, a média vai ser baixa, né? Porque os valores eles influenciam no resultado. Não sei não. Encontraram isso aí na letra A? Sim. Sim? Eu encontrei. Tá. Isso daí. Na letra B, nós tínhamos valores com vírgula ali, tá? Então, às vezes o pessoal confunde. Quando tu tem número com vírgula, a gente coloca entre eles ponto e vírgula, tá? Para separar. Então, aqui o primeiro número que eu tenho é 2,5, o segundo é 4,7, o terceiro é 3,4, né? 6,2, 8 e 10, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra A ali, ó. Eu vou somar. Ali, então, eram 6 números também, né? Somo aqueles 6 números e divido por 6. Então, a soma aqui deu 34,8, dividido por 6, a média deu 5, por que aqui eu não deixei duas casas depois da vírgula, né? Porque os 34,8 ali, dividido por 6, deu já direto 5,80. Então, assim... Ah, senhor, mas eu coloquei 5,80. Não está errado. Pode colocar 5,8 ou pode colocar 5,80. Tanto faz. E a C... né, eu tinha 42, 56, 84, 120, 136, também a mesma coisa. Ó, vou somar eles. Né, aqui, então, deu 438. Só que aqui eu tinha 5 números só, né? Vou dividir por 5. Tá? Então, a média deu 87,6. Também deu uma casa só, né? Ou 87,60. Acertou, miserável. Tranquilo esses aí? Esses são dados, então, não grupados, né? Posso passar para a questão 2? Sim. Sem dúvidas? Não. Vou passar, então, né? Quem cala, consente. Né? Não, nada a ver, irmão. Eu tenho dúvida. Quem ficou com dúvida? Não interessa para você, palhaço. Nas Acho que eu três? devo ter falado errado, então, na letra C ali, professor. Na letra C, deixa eu ver, vamos somar de novo aqui. Os outros se encontraram aquilo ali? Eu encontrei, senhor. Mesma coisa. Vamos conferir aqui, né? Às vezes a gente... Em cima, somei de novo aqui, ó, deu 438. Dividido por 5, 87,6, tá certo. Acertou, miserável. Eu fiz assim, ó, eu achei esse 87,6, só que eu dividi por 5 de novo. Por isso deve estar errado. Ah, tá, não é. Ali tu já tem a soma, né? Os 438 já é a soma. Bom, aqui então, ó, vocês vejam que aqui a gente tem uma tabela, né? E a gente tem os intervalos de classe aqui, ó. Tem as classes, com intervalo de classe, tem as frequências, né? Então, aqui nós temos uma distribuição de frequência, né? Com intervalo de classe, são dados grupados, tá? Então, aqui, ó, a primeira classe, a gente tem do preço de R$16, inclusive, a menos do que R$20.
Na segunda classe, nós temos R$20, inclusive, a menos do que R$24. E assim vai. Tá? Olha que na última classe eu fechei dos dois lados. Ó. Significa que o R$36 ele está incluído, está incluso. Está incluso. Errou! Nessa classe aqui. E aqui eu tenho as frequências. Ó. O que são as frequências? São as quantidades. Na primeira classe eu só tenho um produto. Na segunda classe nós temos 5 produtos. Na terceira, 6. A soma de todas as frequências deu 18, ou seja, nessa, sei lá, essa loja aí eu tenho 18 produtos, tá? E aí o que a gente tem que fazer para calcular a média, né? Nós temos que fazer o ponto médio. O que é o ponto médio? É o preço que está bem na metade aqui de cada um, ó. Tá? Então eu vou somar os dois valores aqui, ó, o 16, o limite inferior, mais o limite superior, né, que vai dar 36. Vou dividir por 2, vai dar 18. Ó. Depois, 20 mais 24, 44. Dividido por 2, 22. E assim vai. 24 mais 28, dividido por 2, 26. Tá? Vou fazer isso para todas as classes. Ó. Ok. Calculei o ponto médio. Onde é que eu vou usar o ponto médio? Eu vou usar o ponto médio para calcular o φ vezes x. Tá? Porque que a média para dados grupados é o somatório de φ vezes x dividido pelo somatório das frequências. Tá? Então, para isso, eu tenho que descobrir essa soma aqui. Ó. Isso aqui é o somatório de φ vezes x. Então, eu vou fazer para cada classe. φ vezes x. Ó. E esse aqui vezes esse. 1 vezes 18. 18. 5 vezes 22, 110. 6 vezes 26, 156. 4 vezes 30, 120. 2 vezes 34, 68. E aí eu somo essa coluna aqui, ó. A soma dessa coluna aqui deu 472. E aí eu vou dividir a soma de φ vezes x dividido pela soma de φ, tá? Que é 18. Vai ficar assim, ó. 472 dividido por 18. Ou seja, a média deu 26,22. Vamos até ver como é que ficou a regra do arredondamento aí. Ó, deu uma dízima também, deu 2, 2, 2, 2, 2, 2, né? Então, a terceira casa era menor do que 5, apaga a terceira e deixa a segunda igual. Não esquecer que aqui eu tinha que era preços em reais, né? Então, aqui no final, eu tenho que colocar o reais na frente ali, tá? Quando tem unidade de medida, tu tem que colocar lá no final, no cálculo da média. Então, qual é a média de preços de produtos dessa loja aqui, por exemplo, né? É R$26,22. E aí, acharam isso? Não interessa, isso é problema meu. Minha dúvida, eu tenho a apostila do semestre passado, tá? A gente começou a fazer presencial. Uhum. Essa matéria, aqui na apostila, eu não achei essa parte de FI vezes XI. Isso tá na apostila do segundo semestre? Não sei. Tem algumas coisas que eu vou usar no segundo, então eu vou revisar as coisas que eu vou utilizar no segundo. Você é maluco, é? Por exemplo, o ponto médio. Tá? Lá no primeiro semestre, vocês calculam o ponto médio, mas você não sabe onde é que vai usar. Não sabe qual é a finalidade disso. Né? No segundo semestre, nós começamos a calcular a média aritmética. E aí é onde a gente vai ver por que a gente calcula o ponto médio. Né? Porque quando eu tenho intervalos de classe aqui, eu preciso fazer φ vezes x. Tá? Eu preciso calcular a frequência vezes o ponto médio. Tá? Então é aqui que a gente vai usar. Então essa coluna aqui, ó, ela é nova para vocês agora, né? Essa coluna aqui é para calcular a média, que não tinha no primeiro semestre, né? Só a partir do segundo. O senhor postou um vídeo, né? Dando as aulas. Daí eu copiei tudo no caderno, que é onde tem as explicações. Exatamente. Porque eu acho assim, uma das coisas, quando vocês copiam, eu tenho certeza que vocês assistiram o vídeo. Ah, miserável. Eu tô comentando isso porque teve uma colega de vocês que questionou por que eu tinha pedido para copiar. Posso passar para o outro? Não, pode. Só da apostila, daí é lá no seu blog. Daí. Exatamente. Professora, eu tenho uma dúvida. Por que esses 472 foi dividido por 18? Porque é os R$18 preço médio
Não, já sei. Não sei. Tem uma fórmula lá para calcular a média aritmética para dados grupados, que é o somatório de φ vezes x dividido por n, né? Ou dividido por somatório de φ. O que é isso? Não sei, não sei. E esses 472, o que ele significa? Ele é o somatório dessa coluna aqui. O que é essa coluna? φ vezes x. Tá? Então, a forma para calcular a média para dados grupados, que é quando eu tenho uma tabela, é somatório de φ vezes x dividido por somatório de φ. Eu não entendi o que ele falou. Ó, essa aqui é a fórmula. Somatório de φ vezes x dividido pelo somatório de φ. Ó. Aqui eu tenho φ vezes x, a coluna aqui. Ó. O que é isso que está aqui embaixo? Aqui? Isso aqui é o somatório, ó, por isso que eu estou com o símbolo de somatório aqui. Aqui é o somatório dessa coluna, que é a coluna φ vezes x. Tá? Dividido pelo somatório de φ. Isso aqui é o φ. Ó. A soma de φ está aqui. Ó. Símbolo de somatório, somatório de φ. Isso. Esse aí é um símbolo, né? Na matemática e na física eles usam, e na estatística também, se usa muitos símbolos, né? Gregos, né? Esse aqui é o símbolo grego que se chama sigma, né? Que na estatística, na matemática também, ele representa somatório, tá? A soma de todos os valores. Então, qual é o somatório de φ vezes x? 472. Tá? Qual é o somatório de φ? Somatório das frequências? 18. Vamos ver a outra aqui, vamos abrir as cortinas aí da apresentação. Bom, aqui então eu tenho preços de novo, né? A mesma coisa, ó. Os intervalos de classe aqui as frequências, e a primeira coisa que tem que fazer é calcular o ponto médio, né? Então eu vou somar aqui 35 mais 43 e vou dividir por 2, que vai dar então 39. Esse cálculo não precisa aparecer, tá? Nem nos trabalhos, pode fazer direto na tabela aqui. Depois vou fazer aqui o outro. Ó. 43 mais 51 dividido por 2, 47. 51 mais 59 dividido por 2, 55. 59 mais 67 dividido por 2, 63. 67 mais 75 dividido por 2, 71. Depois que eu faço isso, eu multiplico φ vezes x, tá? Para cada classe, né? Então eu vou fazer aqui 2 vezes 39, 78. 7 vezes 47, 329. 12 vezes 55, 660. 6 vezes 63, 378. 3 vezes 71, 213. E aí eu faço a soma dessa coluna aqui, ó. 78 mais 329 mais 660 mais 378 mais 213 vai dar 1.658. Tá? Dividido por 30 vai me dar a média. Ó. Aqui, ó, 2 mais 7 mais 12 mais 6 mais 3 deu 30. Tá? Tenho 30 produtos. E aí eu vou aplicar a fórmula de novo. A somatório de φ vezes x, que é os 1.658, dividido por 30, que vai me dar a média. Então, 55,27. Vamos ver aí como é que fica a regra do arredondamento, né? Dividido por 30. Olha ali, ó, deu 55,26666, né? Terceira casa é 6, passou de 5, aumenta 1. Por isso que ficou 27. Então, na letra C, né, da questão 2, vamos fazer a mesma coisa, tá? Vou somar aqui cada um deles, ó. 122 mais 136 dividido por 2. Dividido por 2 deu 129, ó. 136 mais 150 dividido por 2, 143. 150 mais 164 dividido por 2, 157. 164 mais 178 divide por 2. 171. Sempre dividido por 2, tá? Porque é a metade, né? Por isso que a gente divide por 2. Às vezes alguns me perguntam assim, é sempre por 2? É, porque é metade, né? Não sabia. 178 mais 192 dividido por 2 deu 185. Então aqui encontrei ponto médio. Olha um detalhe aqui que eu não cheguei a falar nas outras, ó. Nós não fizemos somatório de x, né? Não precisa. Não vai usar em nada o somatório de x. Só faz somatório daquilo que tu vai usar. Tá? Aqui, então, a gente não precisa, né? Até é errado tu fazer o somatório de x. Não precisa. Não precisa fazer a soma dessa coluna aqui, ó. Não vai usar em nada, tá?
Mas tu vai fazer aqui, então, o FII vezes X para encontrar essa outra aqui, ó. 10 vezes 129, 1.290. 5 vezes 143, 715. 3 vezes 157, 471. 1 vezes 171, 171. 1 vezes 185, 185. E aí eu somo de novo essa coluna, ó. Deu 2.832. Eu aconselho vocês, tá, a não colocar ponto na calculadora, porque o ponto na calculadora é vírgula. Se tu colocar 2.832, vai ficar 2,83. Tá? Isso pode dar uma confusão. Tem alunos, às vezes, que erram os cálculos porque colocam um ponto ali. Tudo errado essas perguntas. Tá? Então, coloca na calculadora direto, 2.832, não coloca o ponto. Se tu colocar o ponto, ele vai entender como vírgula. Tá? E aí divide pela soma das frequências, aqui que é 20. Ó. 10 mais 5 mais 3 mais 1 mais 1, 20. Tá? Olha, o somatório de φ vezes x dividido pelo somatório de φ, ou n, né? Que vai te dar, então, a média aritmética dos preços, né? Dessa relação de produtos aqui. Deu 141,60 ou 141,6 reais, né? Então, todos eles estavam em reais aqui, né? Vamos supor que tivessem centímetros, por exemplo. Aí tu ia colocar 141,6 centímetros. Sim, senhor. Essa última fórmula tem que aparecer ou tu pode pôr só o resultado? Sim. Não precisa escrever a fórmula ali, mas essa parte aqui, pelo menos, é bom aparecer, tá? Essa partezinha aqui. É isso que tu tá perguntando? É. Não, senão fica aparecendo a resposta do além, né? Então é melhor essa parte, pelo menos, aqui aparecer. O que eu disse para vocês que não precisa é aqui no cálculo do ponto médio, ali dentro da distribuição de frequência, né? Mas aqui no finalzinho, sim. Aí coloca ali 2.062 dividido por 20, que deu a média, então, 141,6. E aí, tranquilo? Estão com muitas dúvidas ou tá tranquilo por enquanto? Dá para melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E aí depois eu posto para vocês, aí depois eu abro espaço para vocês postarem as resoluções, tá? A foto do caderno, tá? Eu só vou pedir para vocês colocarem a caneta, tá? Porque senão o velho não enxerga, né? Então, coloca lápis ali, às vezes a foto não fica muito boa, não dá para enxergar. Então tá. Obrigado a participação do pessoal e até a próxima, então. E era isso. Desculpa.